Fala aí, povo tântrico, ótima noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do aquecimento da imersão Vida Tântrica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os três maiores erros de um dependente emocional. Conta para mim, você que está chegando aqui já nos comentários, você já passou, passa por essa situação de dependência emocional? Você sabe do que se trata? Você sabe quais os problemas que essa dependência emocional nos gera? Você sabe isso? Então, exatamente esse ponto que a gente vai tratar hoje é o dia, tá bom? Para a gente falar sobre a questão da dependência emocional. Eu vou citar três erros aqui que um dependente costuma cometer e você vai ver se isso faz sentido na sua jornada de vida, tá bom? Então, façam todos uma excelente noite, sejam todos bem-vindos aqui no Instagram. Você que está no Instagram ao vivo comigo, ó, já vai colocando aqui o dedinho aqui no coraçãozinho, faz isso aí brotar para que as pessoas sejam avisadas o mais rápido possível e possam vir participar aqui conosco. Você que está no YouTube e no Facebook, também já vai deixando a curtida. Se tiver no YouTube, não esquece de deixar aquele likezinho, tá bom? Isso é muito importante para a gente. E também já deixar a sua inscrição no nosso canal. Isso ajuda muito para que a gente continue produzindo esse conteúdo de qualidade para você, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre os três maiores erros, então, de um dependente emocional, um breve aviso, né? Como você sabe, todas essas aulas que vocês estão participando aqui ao vivo, meio-dia e às 19 horas também, elas fazem parte do aquecimento da imersão Vida Tântrica. A imersão Vida Tântrica nada mais é do que todo um trabalho de um protocolo tântrico de desenvolvimento humano que foi disposto em um programa de 12 semanas para que você possa acelerar o seu desenvolvimento em até um ano, tá? Dentro dessas 12 semanas. Você vai ver, e eu estou sendo bem conservador em falar isso, tá? Porque a maioria das pessoas que estão conosco aqui, né, participando dos processos junto da Escola Maharatantra. Em 3 meses, muitas falam que avançaram 5, 10, 15, 20 anos dentro de apenas 3 meses. Por quê? Porque o protocolo Maharatantra, ele trabalha com muita velocidade. E dentro da imersão Vida Tântrica, você vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre essa metodologia e ver se esse processo faz sentido para você, tá bom? Então, lá, do dia 10 ao dia 17 de julho, você vai aprender o passo a passo para evoluir um ano em 12 semanas, tá bom? Pode botar fé, pode desafiar, pode printar, pode gravar a tela para depois você me cobrar se isso é de fato ou não, tá bom? Mas para que você consiga entender como que vai funcionar, você precisa estar participando, tá? Não vão ser aulas aqui gravadas ao vivo, não vai ser gratuito no sentido de que eu vou aqui abrir e você vai ter acesso. Não, para que você participe, é gratuito, sim, você não vai colocar nenhum investimento financeiro, não vai gastar nada, tá bem? Só que você vai ter que se comprometer, você vai ter que participar. E para você participar, você precisa acessar o nosso grupo secreto, que você acessa através do link da minha bio aqui no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, vai na descrição do vídeo também, que lá vai estar o link também para você acessar o grupo secreto no WhatsApp e participar junto conosco da imersão Vida Tântrica que acontece dos dias 10 a 17 de julho, já é semana que vem, às 20 horas, fechou? Então, bom, convite feito. Bora falar então sobre os três maiores erros de um dependente emocional. Primeiro ponto que eu quero trazer, uma pergunta, tá bom? Porque, na verdade, é para estabelecer na sua cabeça por que que é importante você conhecer as características de um dependente emocional. Porque muitas vezes a gente está vivenciando processos de dependência emocional e a gente não está se dando conta, tá bem? Por quê? Porque muitas vezes isso pode ser interpretado de N formas diferentes. Então, o que eu quero aqui é trazer as características básicas para que você entenda que é importante você se informar e ter conhecimento a respeito desses padrões de dependência emocional, tá bom? Por quê? Porque reconhecendo o padrão, quando você conhece o padrão, você consegue se libertar. Eu tenho comentado muito aqui com vocês nas aulas sobre Buda, e Buda ele fala muito sobre isso. Tudo que nós ignoramos, nós somos escravos disso. Então, essa é uma problemática, esse é um grande problema. Tudo aquilo que nós ignoramos nos faz escravo. Tudo bem? Então, reconhecer os padrões de dependência emocionais são, assim, é algo extremamente importante na sua jornada, porque se você tiver algum padrão
dentro desse processo de dependência emocional, quando você reconhecer ele, você pela primeira vez vai ter a possibilidade de se libertar desse padrão. Por quê? Enquanto você não reconhece o padrão, você vai continuar tendo aquele resultado de dependência emocional, um dia após o outro, tudo bem? Você até reconhece, você até consegue perceber que aquilo é um padrão, mas você não conhece da onde vem, você não sabe de onde ele veio. E quando você não reconhece esse padrão na sua completude, o que acontece? Você continua ignorante, você não consegue entender por que aquele padrão gatilha, ok? Por que aquele padrão entra em ação. Então, a primeira coisa para você fazer realmente é reconhecer o padrão. Porque a partir do momento que você reconhece esse padrão e de onde ele veio, você consegue se libertar, tá bom? Então, eu tenho uma pergunta para você. Você que está aqui me acompanhando ao vivo no Instagram e para você que vai assistir esse vídeo depois no YouTube ou no Facebook, tá bem? Ou mesmo aqui no Instagram. Responde para mim. Dentro dos seus relacionamentos, das suas relações amorosas de forma específica, tá bem? Depois a gente não vai citar outros tipos de relações. Vamos focar nas relações amorosas. Quando você está se relacionando amorosamente com uma pessoa, você se sente presa a ela? Você sente que a tua felicidade deriva dessa pessoa? Responde isso aí para mim nos comentários, tá bem? Se você estiver aqui no Instagram, responde aqui ao vivo comigo. Se você estiver assistindo, deixa nos comentários que depois a gente vai bater um papo. Mas eu quero saber se, dentro dos seus padrões de relacionamento, ok? Como que funciona essa dinâmica? Você se sente preso ou presa a outra pessoa? Isso é importante. Você não consegue se ver sem essa pessoa? Essa é uma pergunta crucial, tá bem? Responde aí para mim se você conseguir responder. E aí, quando você começa a ter clareza sobre essa pergunta, se eu me sinto preso ou não às pessoas com as quais eu me relaciono amorosamente, ou se eu já entrei dentro desse padrão, olha lá, o André falou que já passou por isso, né? E você que está aí ao vivo comigo, você já passou por esse processo de dependência emocional, de se sentir preso a outra pessoa, como se a sua identidade derivasse da outra pessoa, entende? Responde para mim aí nos comentários, tá bem? E aí, é exatamente por isso que a gente precisa investigar. E aqui eu quero te dar três, tá? Três grandes erros, na minha opinião, os maiores erros que podem contribuir com essa dependência emocional, ok? O André falou que fica igual zumbi. A Cris também já passou. É horrível, né? Realmente. Então, assim, ó, pensa aqui, ó, alguns erros, ok? Então, em relação a essa dependência emocional, coisas, atitudes ou erros mesmo que você continua cometendo e que vão te colocar nessa zona de dependência emocional, invariavelmente, tá bem? Primeiro ponto, você invalida o que você sente. Você não consegue estar conectado com os seus sentimentos, então você acaba invalidando isso e colocando a outra pessoa dentro de um pedestal. Isso faz sentido para você? Você que está ouvindo aí do outro lado, comenta, tá? Por que que eu sempre falo para você comentar e para você interagir? Porque quando você vai num restaurante e o garçom te serve bem, ok? Ele te serve com qualidade, você faz questão de dar uma gorjeta maior, porque ele te atendeu bem, ele fez você e sua família se sentirem à vontade, trouxe tudo o mais rápido possível, te atendeu em todas as suas necessidades. Então, quando o garçom ele é bom e ele te trata bem, ele cuida de você, você dá uma gorjeta mais gorda para ele, certo? Aqui eu estou sendo seu garçom, eu estou vindo aqui te servir. Se você sente que o meu serviço está fazendo sentido para você, compartilha, né? Manda para outras pessoas, comenta, engaja, porque isso é importante, tá bem? Isso dá um retorno sobre o nosso trabalho. Então, aqui o ponto é invalidar o que sente. Esse é o primeiro erro. Só que, olha, aqui eu vou te abrir um pouquinho o padrão. Vamos abrir um pouquinho esse padrão. Por que que eu estou invalidando o que eu sinto? Porque lá atrás, lá na minha infância, em algum momento, eu precisei invalidar o que eu sentia. Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que eu era uma criança extremamente amorosa e eu ia na direção da e minha mãe não era tão carinhosa, tão amorosa, e ela me afastava. A gente entrou tanto nesse padrão de eu procurar amor e ela me afastar, que para que eu não sofresse mais,
com a negativa da minha mãe, com a negativa do amor da mamãe, eu criasse uma couraça, ok? Que me protegesse do meu próprio sentimento, porque assim eu poderia ignorar ele. Com esse ignorar do meu sentimento, eu poderia continuar indo na direção da minha mãe e ignorar aquele afastamento que ela tinha, para que o meu emocional não ficasse traumatizado. É uma forma de proteção. Então, na infância, provavelmente aconteceu isso, tá? É um exemplo, tá? E aí, na infância, vamos supor que é uma mulher, né? Ela sofreu isso na infância, quando ela vai para a vida adulta, o que acontece? Ela tem o padrão, tá? Isso tanto para a mamãe quanto para o papai. Ela buscava esse amor e ela tinha esse afastamento. O que acontece? Ela invalidou o que ela sente para que ela sobrevivesse na infância. Só que ela vai com esse padrão para a vida adulta, ok? E nessa vida adulta, o que ela vai trazer? O que ela vai atrair para a vida dela? Ela vai atrair pessoas que vão colocar ela nesse lugar de invalidação, de invalidar o que sente, porque ela já vem dentro desse padrão. Então, a pessoa com a qual a gente se relaciona, ela simplesmente é um espelho dos padrões que nós adquirimos na infância, não é um erro, um problema da pessoa em si. Ela simplesmente foi atraída pela frequência do meu padrão. E ela está simplesmente respondendo ao meu padrão ali. Olha que interessante isso. Aqui precisa um pouco, você precisaria ter assistido a aula das 12 horas para você compreender um pouco sobre autonomia. O quão a autonomia é importante nesse sentido. E para o dependente emocional, desenvolver autonomia é algo crucial, tá bem? É a base. Galerinha, desculpa, minha garganta não tá muito boa hoje, mas vamos que vamos. Vamos lá. Então, primeiro traço, primeiro erro é invalidar o que sente, porque realmente veio de um processo traumático infantil, um encouraçamento e uma desconexão com o que essa criança sentia. E aí essa criança, na sua fase adulta, tá? Ela, seja homem ou seja mulher, na fase adulta, ela vai manifestar esse processo de dependência emocional cometendo esse primeiro erro, que é o quê? Invalidando o que ela sente na relação. Então, essa pessoa na relação, por exemplo, muitas vezes ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste com o parceiro, com a parceira por algum motivo, tá? E isso, né, esses motivos podem ser muitas vezes alguma coisa pequena, ou às vezes realmente alguma coisa muito grande, muito terrível, só que ela acaba invalidando isso que ela sente e sempre indo na direção do outro, porque ela depende do outro, ela precisa do outro, então ela se sujeita a tudo, ok? Então, esse é o primeiro grande erro de um dependente emocional, tá bom? Segundo grande erro de um dependente emocional, se acostumar a ser maltratado, a ser maltratada, né? Em muitas relações, a gente acaba se acostumando com palavras de baixo calão, xingamentos, né? Muitas vezes uma pressão psicológica, como fala, chantagens, ok? Então, dentro dessas relações, essas dinâmicas são dinâmicas de maus tratos, ok? São dinâmicas abusivas, dinâmicas tóxicas. E muitas vezes o dependente emocional, ele costuma se realmente ele deixa de lado, ele para de perder a sensibilidade dele àqueles maus tratos, e a pessoa começa a se acostumar com a situação, entende? Então, às vezes, a parceira xinga, né? Acaba muitas vezes até agredindo, né? De uma forma mais passiva, mas acaba agredindo. E essa pessoa, dentro desse padrão de dependência emocional, por ela buscar e por ela sentir que a nutrição interna dela, né, aquele buraco que ela sente dentro dela, ela só se sente de uma certa forma preenchida quando ela está na presença daquele outro, por mais abusivo e tóxico que seja. E isso começa com o quê? A partir do momento em que eu começo a me acostumar a ser maltratado, a me acostumar com menos do que eu mereço. Eu começo a descer a minha régua de merecimento, ok? Então eu começo achando que eu preciso de um parceiro, de uma parceira nota 10, mas quando eu começo a me relacionar por eu ter um buraco emocional dentro de mim, eu começo a baixar minha régua.
E aí o parceiro já que era para ser 10 que eu busco, né? Que eu almejo o parceiro nota 10. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Mas eu almejo um parceiro nota 10, eu começo a aceitar um nota 7, um nota 6, um nota 5, quiçá até um 4, 3, ok? Então, isso é algo extremamente negativo e vai construindo um ambiente para que o outro lado da relação, né, no caso, o dominador da relação, porque o dependente emocional ele sempre está nesse vínculo com o abusador, ok? Sempre existe essa conexão, um precisa do outro. Então, nesse sentido, o abusador, quando ele percebe que o dependente ele está ali nesse processo de costume com aquele tipo de ação, o que que vai acontecer? O abusador, ele vai aprofundando aquilo, porque de uma certa forma, nessa dinâmica, o abuso gera prazer para ele também, compreende? Então, nessa dinâmica de dependência emocional, ou mesmo pode ser que você não viva isso de fato, que você tenha mais clareza sobre esse processo, mas é muito simples e muito rápido para você cair num processo como esse. E uma das portas é exatamente esse processo de você acostumar a começar a ser maltratado, a relevar certas posturas, certas ignorâncias, certas palavras mais duras, mais ríspidas, entende? Então, esse é um grande erro que pode ser uma porta para que, mesmo que você não seja um dependente emocional, para que você comece a entrar nessa dinâmica, tá bom? O André Nunes falou aqui, ó, a dinâmica dominador, controlador. A Maiara, sem contar quando a pessoa está com alguém bacana, o dependente emocional acho que não merece carinho. Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes, por quê? Porque ela lá no trauma infantil, lembra que eu falei? Lá no trauma infantil, o que aconteceu? Ela procurou muito isso e ela não teve. Então, ela perde esse senso de merecimento de fato. Como que muda, né? O Tantra muda tudo. O Tantra e a terapia tântrica te coloca de novo nesse lugar de merecimento. Não porque você, né? Não porque eu falo assim, sim, você merece. Aí você aí do lado assistindo a live, sim, eu mereço. Aí eu falo, sim, você merece. Aí você, sim, eu mereço. Não, não tem a ver com motivação. Tem a ver com você simplesmente sentir no seu corpo. E quando você sente no seu corpo, você não tem opção a não se acreditar. Entende? Porque a motivação, ela acaba, ok? A motivação acaba. Agora, algo que você presenciou na sua pele, que mudou o seu sangue, que te mudou hormonalmente falando, não tem volta. Por isso que a gente fala a respeito dessa transformação, ok? Porque você volta para um senso de merecimento. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente disso, tá bom? E o terceiro erro, então, de um dependente emocional é que ele vai deixando, então, de viver a própria vida. Você já passou por isso? Responde aí para mim nos comentários. Você que está aqui comigo no Instagram, 10 pessoas ao vivo agora, comenta aí para mim. Você já sentiu que nas suas dinâmicas de relacionamento você estava deixando de viver a própria vida para viver a vida do outro? Você que está aqui também comigo no YouTube, no Facebook, responde para mim. Nas suas dinâmicas de relações amorosas, você já sentiu que você estava deixando de viver a própria vida para viver a vida do outro? Responde isso daí para mim, isso é importante, tá? Por quê? Esse é um sinal claro, ok? Um sinal claro de que você entrou ou já esteve ou está entrando em uma dinâmica de dependência emocional. E aí, esses dias eu falei assim, eu estava numa live com alguém, com a Cris, se eu não me engano. Ela pegou até a calculadora na hora e fez a conta. E eu peço para você fazer essa conta quando possível. Quando você faz 1 vezes 1, dá 1, ok? 1 vezes 1 dá 1. O que que significa isso? Que se eu tenho vamos falar da relação mais óbvia, homem e mulher, ok? Então eu tenho um homem completo e eu tenho uma mulher completa. Cada um representa uma unidade. Quando os dois se encontram e multiplicam, 1 vezes 1 é 1. Beleza? Agora pensa num homem que não está completo, que ele está com um buraco emocional e que ele busca se complementar através de uma mulher. E aí você imagina também uma mulher que também tem esse buraco emocional e que busca se completar através de um homem. Esse homem e essa mulher não representam uma unidade. Pelo contrário, eles representam uma metade. Cada um é uma metade.
entende? E vamos colocar que cada um representa 0,5, não 1, mas 0,5 cada um. Agora eu quero que você, quando possível, faça essa multiplicação. Porque quando você multiplica 1 vezes 1, dá 1. Agora, quando você multiplica 0,5 vezes 0,5, olha o resultado aí, ó. A Mayara acabou de mostrar, ó. Dá 0,25. O que isso significa? É matemático, presta atenção nisso que eu estou falando. É matemático. Quando você tem uma relação entre dois seres completos, eles se tornam um inteiro. Quando você tem uma relação entre duas pessoas que são metades em si, que buscam complemento na outra, o que que você tem? Você tem 0,25. O que que isso significa? Que você não cresce. E não só você não cresce, mas você diminui de valor, porque um suga o outro. Entende? É um processo de vampirização. E é isso que você precisa entender. Por que que eu estou falando isso? Porque pessoas que são unidades completas, que estão prontas verdadeiramente para se relacionar, elas nunca vão deixar de viver a própria vida numa relação. Entendam isso, tá? Meninos e meninas, homens e mulheres, entendam isso. Toda vez que vocês estiverem em uma relação, jamais vocês podem deixar de viver a própria vida de vocês e ir na direção da vida do outro. E também vocês têm responsabilidade de orientar o parceiro ou a parceira de vocês em um certo momento, quando o nosso parceiro ou parceira entrar nessa dinâmica, falando assim: ei, você está muito focada na minha vida e os seus sonhos. Deixa eu te ajudar a construir também. Deixa eu te ajudar a trilhar o seu próprio caminho. O que que você quer? O que que você gosta? O que que você está buscando? Aí as pessoas falam: não, eu só quero viver junto com você. Não, cada um tem que ter a sua vida, entende? Cada um tem que construir o seu caminho. Porque essa pessoa que fala assim: não, só ficar aqui com você tá bom. Essa pessoa, ela tá numa dinâmica de sanguessuga, de parasita. Essa pessoa, ela precisa construir o próprio caminho, porque lembra, uma pessoa que é metade, que está na aba do outro, não consegue realmente multiplicar e tornar essa relação um inteiro, ok? Então, deixar a própria vida para viver a vida do outro nunca vai ser um caminho. E nós temos responsabilidade conosco mesmo em viver a nossa própria vida e também instruir o nosso parceiro e parceira nisso. Quando você perceber que o seu parceiro ou parceira está entrando nessa dinâmica, instrua ele nessa direção. Entende? Por quê? Aqui é o ponto-chave. Aqui é o ponto-chave, porque se o casal em si não vive a sua própria vida e tem as suas próprias buscas, não tem como multiplicar, não tem como exponencializar essa relação, não tem como explodir, ok? Presta atenção nisso, isso é importante, galera, certo? Então, toda essa estrutura, né, que nós passamos aqui, esses erros, essas atitudes contribuem para a dependência emocional. Você já passou por alguma dessas coisas aqui nas suas dinâmicas de relação? Conta aí para mim nos comentários, tá bem? Porque esses erros, eles são cruciais e determinantes na sustentação dessa situação. Mas a gente vai trazer uma solução. Fique em paz que nem tudo é tristeza. A gente vai trazer uma solução nessa aula ainda, vamos falar. Mas antes de falar de fato de solução, qual que é a causa? O que que causa isso? O que que causa eu estar nesse lugar de dependência emocional? De eu estar nesse lugar de realmente eu não ter mais a minha própria vida e minha vida inteira está na direção do outro, onde eu me acostumo a ser maltratado, onde eu perco tanto a conexão comigo e com os meus sentimentos que eu nem sei mais o que eu sou, ou o que eu sinto, ou o que eu quero, porque eu entrei num estado de simbiose com a pessoa, e muitas vezes isso é vendido, né, no amor romântico hollywoodiano, que isso é maravilhoso, isso é horrível, cara. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Bota fé nisso que eu tô falando, isso é horrível. Esse amor romântico hollywoodiano, onde eu entrego minha vida. Gente, calma, calma, saca? Precisa o quê? A partir do momento em que eu tenho clareza do que eu sou e do que eu tenho para entregar, e a minha parceira também, a gente vai sentar junto, numa relação madura e adulta, ok? E eu e minha parceira vamos ver quais os nossos planos, quais os nossos sonhos, quais as nossas metas, e aí nós faremos um alinhamento entre nós dois ali, ok? Quais são os meus planos, quais são os seus planos, como que um pode ajudar no outro, e como que a gente pode construir um caminho para conquistar, para os dois chegarem naquilo que o coração almeja.
Porque é uma missão, entende? É uma missão. Olha que interessante esse ponto de vista, ok? E qual que é a causa de todo esse processo de dependência? O que realmente está no cerne disso? É um trauma, ok? Que pode ser maior ou menor, mas é um trauma no que nós chamamos de fase oral do desenvolvimento psicoemocional. Isso nada mais é do que falta de nutrição emocional na infância, principalmente do terceiro mês até o primeiro aninho de idade. O bebê nessa fase, ele está passando por um processo de desenvolvimento que está focado nessa segmentação muscular aqui, ó. Toda essa segmentação muscular, o bebê ele está fortalecendo e ele está realmente estabelecendo uma autonomia motora. Então ele está trabalhando, o bebê está trabalhando essa musculatura. E como que o bebê, olha a pergunta, tá? Vamos ver se você vai saber essa aqui. Como que o bebê, dos 3 meses aos 12 meses, fortalece essa musculatura? Como que ele desenvolve isso? Você sabe me dizer? É bem fácil, tá? Mas eu quero que você responda aí para ver se você está acompanhando aqui comigo. Como que o bebê trabalha essa musculatura, essa segmentação muscular, que é a segmentação muscular oral? Como que ele trabalha? Porque nessa fase dos 3 meses aos 12, ok? Ele está exatamente no ponto do seu processo psicoemocional de desenvolvimento que é responsável pela nutrição física, alimentar, mas também e principalmente pela nutrição emocional. O pessoal do ponto G Terapia Tântrica falou aqui, ó, mamando, exatamente. É através da sucção que ela vai fortalecendo essa região. Então, ó, presta atenção, ó. Imagina aqui, ó, você tá aqui, né, no peito da mamãe, sugando o leite, e você tá olhando para a mamãe. Por quê? O olhar é o primeiro segmento muscular que nós trabalhamos. Depois dos 3 meses, a gente já pegou mais firmeza aqui, a gente passa para o segundo anel, tá? Para a segunda segmentação, que é a oral. Então, ele está mamando aqui, ok? Olhando para a mamãe. Se essa mamãe tem muito amor e devolve um olhar quente, devolve um colo, um aconchego gostoso, esse bebê ele vai não só se sentir nutrido alimentarmente falando, pelo leite da mãe, mas ele vai se sentir nutrido emocionalmente. Ele vai estar naquele colo quentinho da mamãe, gostoso, aquele amor, ele vai falar, que delícia isso. E ele vai se sentir cheio, ele vai se sentir completo, nutrido, ok? Olha que interessante. A maioria das pessoas que têm distúrbio alimentar, elas sofrem de um processo de encoraçamento nessa região que é muito brutal. É muito difícil de se trabalhar. Por quê? Porque ao não receber, quando esse bebê, do exemplo, que recebeu todo aquele amor tal, qual que é a outra situação? Quando ele não recebe todo esse amor, quando ele não recebe essa nutrição, vamos supor que a genitora, né, a mamãe ali, ele tá ali buscando aquele calor, aquele afago, aquela nutrição emocional, e a mãe muitas vezes não queria ser mãe. Ela olha para aquela criança e ela vê ali algo ruim, que ela não queria, que ela não gostaria. A criança sente isso. E aí o que acontece? Ela não se sente nutrida, não se sente satisfeita emocionalmente. Ela pode ser nutrida pela alimentação, só que aquele amparo emocional ela vai sentir que não existe. E o que que vai acontecer? Quando ela percebe que esse amparo emocional ele não existe, ela vai para a vida com um trauma exatamente nessa segmentação. E qual que é esse trauma? Como que ele se manifesta? Ele se manifesta na dependência emocional, nesse vazio que eu sinto no meu coração, no meu peito, que dói e que parece que eu preciso encontrar um grande amor, que eu preciso encontrar uma pessoa ou situações, por exemplo, tem pessoas que procuram no dinheiro, ok? Procuram nos prazeres, procuram no poder, uma forma na comida, por exemplo, uma forma de aliviar esse vazio emocional, esse buraco que está lá dentro. Só que nada disso vai satisfazer esse buraco emocional. Porque esse buraco emocional ele foi um trauma adquirido lá na infância por essa falta de nutrição emocional. E aí,
conforme você foi crescendo, você trouxe para a vida adulta esses padrões e você vive dentro disso, acreditando que a sua nutrição emocional precisa vir do outro. Porque na fase onde você adquiriu esse trauma, você era um bebê e sim, você dependia do outro. Se a nutrição não viesse do outro, você morreria. Então, por isso que está programado no nosso cérebro que quando eu sou um dependente emocional, que se o outro for embora, eu morro. Eu perco a minha noção de identidade. Sacou? Por quê? Porque isso só está reproduzindo aquele trauma infantil. Só que na infância isso tinha razão de ser. Porque o bebê ele não pode ir lá levantar na geladeira e pegar o leite e tomar. Não. Ele precisa da mãe, ele precisa da figura do outro. Agora, na vida adulta, você não precisa mais. Só que o problema é que você está vivendo adulto através de um padrão que foi adquirido na infância. Então, a grande realidade é que muitas vezes a tua forma de se relacionar emocionalmente consigo e com o mundo ainda é o de uma criança de poucos meses de vida. Eu sei que é duro isso, tá? Eu sei que é duro, mas é a realidade. É a realidade, né? São quase 100 anos aí de desenvolvimento da psicologia, onde os grandes estudiosos e cientistas da área, eles vieram, né, compreendendo esse processo. Não é uma, não é duas, não é três pessoas que falam disso, é todo um corpo de estudo científico que endossa isso que é aqui que eu estou te falando, porque é realmente a forma pela qual a nossa estrutura psicoemocional e somática se desenvolve. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso aí, galera? Tranquilo? Entenderam qual que é a causa? A causa dessa dependência emocional, então, está lá na falta de nutrição que foi gerada na infância. E isso fica estabelecido como trauma e que condiciona o nosso comportamento de dependente emocional. Tá fazendo sentido aí? Tranquilo? Responde aí para mim, vamos lá. Então, alguns exemplos básicos, né? Algumas perguntas que eu poderia te fazer. Você tem muita expectativa em relação às outras pessoas? Você sente que isso aí é para você responder para você, tá? Se quiser dialogar aqui também nos comentários, fica à vontade, mas para você refletir. Você fica esperando algo das outras pessoas? Você tem muita expectativa em relação às pessoas? Vou te dar um exemplo aqui. Uma vez eu cheguei para minha filha mais velha e falei assim: filha, eu não tenho expectativa nenhuma em você. Ela falou: pai, credo, como assim? Você acha que eu não vou fazer nada? Eu falei: não, eu não tenho expectativa em você. O que que é expectativa? Expectativa é acreditar que, por exemplo, nesse caso, minha filha precisaria ser alguma coisa específica. É como se eu tivesse um sonho para ela, entende? Então, nossa, minha expectativa é que minha filha seja médica. Não, foda-se, eu não tenho nenhuma expectativa na minha filha. O que que isso significa? Significa que eu estou aqui como pai para ajudar ela a realizar as expectativas e desejos dela. O que que eu tenho que ver com a vida da minha filha? Entende? O que que eu tenho que projetar as minhas expectativas, as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas frustrações na minha filha? Eu não tenho nada a ver com isso. Ela também não tem nada a ver com isso. Então, olha que interessante, né? Da mesma forma, numa relação amorosa, o que que você tem a ver com a vida do outro? O que que você tem a ver com a vida do outro? Entende? Porque você está esperando algo do outro. E muitas vezes aquela pessoa nem tá querendo te dar, e você está ali esperando algo do outro, né? Quantas vezes eu recebo aqui pessoas que chegam aqui que estão nessa dinâmica. Às vezes o outro não quer estar ali na relação, o outro já falou, já deixou claro, mas está ali. E a pessoa fala, tudo bem, se você está aqui, está ótimo. Entende? A pessoa ela está rastejando, ela está aceitando migalhas. Né? Por quê? Porque está num padrão de dependência emocional. Outra pergunta. Você espera algo das situações? Olha que interessante. Então, muitas vezes você está agindo num determinado sentido, está fazendo um serviço, está trabalhando em alguma coisa, só que você está buscando uma recompensa final. Você tem uma expectativa de repente, por exemplo, você vai ajudar aquela pessoa que você está gostando e que, de repente, ela te retorne de alguma forma. Você tem isso. Ou muitas vezes você está fazendo um trabalho específico na sua empresa porque você está de olho no cargo, na promoção. Estou falando que isso é errado? Não, nós temos que desejar. Lembra, eu dei uma aula ontem sobre o poder do desejo para você usar isso a seu favor. E está tudo certo. Só que expectativa dentro de pessoas e situações não faz sentido.
né? Não tem aquela frase? Não crie expectativas. Se você quer criar algo que realmente vai dar resultado na sua vida, vai criar galinha, vai criar porco, vai criar boi, entendeu? Mas expectativa não faz o menor sentido, ok? Mas uma pergunta, você acredita? Olha, e aqui a gente já começa a colocar a nossa dependência emocional no nível divino, né? Porque olha que interessante, você acredita que sua salvação vem de fora? Você acredita que a sua salvação vem de fora? Porque nós fomos ensinados pela teologia cristã, que não tem nada com o que Jesus ensinou, tá bem? Isso precisa ficar claro. Mas nós fomos ensinados pela teologia cristã e pela instituição cristã que a salvação vem de fora, vem de um Salvador. E isso não existe. Por quê? Porque Jesus ele é bem claro. Em que sentido? Que a salvação não está fora, a salvação está dentro. E quando ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, por que que ele fala que ele é o único? Por que que ele fala que ele é o único caminho? Por que que ele fala que ele é a verdade e a vida? Por que que ele fala isso? É porque ele tá se referindo à pessoa que ele era, que andou na Terra? Não. Ele está se referindo a essa consciência crística que está unida com o Pai maior, com a Mãe maior, ok? E dentro desse estado de consciência, ele percebe que essa consciência crística, ela habita todos os seres. Então não existe outro caminho do que não seja a sua conexão com essa consciência crística. Entende? E isso é para dentro, não é para fora. Percebe? Então, você acredita que a sua salvação vem de fora? Se você acredita, você é um dependente emocional divino também. Você tá amplificando a sua dependência emocional. Então, você não é dependente emocional só das suas relações, mas você também é dependente de um Jesus que a igreja pintou e que é falso. Entende? E que é falso. Porque Jesus, ele representa essa consciência crística. E essa consciência crística, ela está adormecida no interior de cada um de nós. Percebe? E isso é autorresponsabilidade, isso é autonomia. Então, nesse sentido, a igreja se escandalizaria, porque Jesus é muito mais tântrico do que as pessoas imaginam. Certo? Porque se ele está ensinando que você é livre, que você e o Pai são uma coisa só, que essa consciência que habita ele, que faz ele ser um Deus em terra, também te habita. Porque ele fala assim, ó, vós sois deuses, vocês farão coisas maiores que as que eu fiz, ok? Como que Jesus falaria isso para nós, pessoas comuns, ok? Se nós fôssemos seres dependentes. Não, ele está nos libertando, está nos dando consciência do tamanho que nós somos. Percebe? E quando você se dá conta do tamanho que você é, você vai entender que a salvação não vem de fora, a salvação ela já existe dentro de você agora. Isso é o Tantra, ok? Já está tudo pronto agora, você só precisa acessar, certo? E eu não vou ficar me aprofundando nisso, não. Um dia talvez eu escreva um livro sobre Jesus, o grande mestre tântrico, ou faça de repente um evento chamado Jesus Tântrico, quem sabe? Porque existem tantas correlações maravilhosas que a gente poderia falar dias e dias a respeito disso, tá bem? Só que estou te trazendo esse exemplo para que você entenda que esse processo de dependência emocional, ele é muito mais sério do que você imagina. E você pode colocar isso até para um processo de dependência de uma coisa externa, de alguém que vai vir lá e fazer para você. Presta atenção, ó, lá na criação, lá no Gênesis da Bíblia, fala assim, ó, Deus criou todas as coisas. Por último, ele fez o homem e a mulher, porque ele não queria a nossa opinião, então ele fez tudo primeiro. Ele não queria a nossa opinião. Se ele quisesse a nossa opinião, ele tinha criado a gente primeiro e perguntado como seria melhor. Ele não fez isso. Ele criou todas as coisas primeiro e falou, nossa, tudo isso é maravilhoso, agora eu vou criar os seres mais maravilhosos para governarem sobre isso. Entende? Governar. Para ir lá e governar. Só que o que acontece? Nós nos acostumamos a viver como escravos. E o que é governo? Tantra mostra isso. Governo, autorresponsabilidade. Somos reis e rainhas caminhando nessa terra, assim como Deus criou. Ok? Então a parada conversa muito e a gente poderia se aprofundar muito nisso. Só que qual que é o ponto? Mais uma pergunta. Você se sente livre dentro das suas emoções para expressar aquilo que você é, para
botar para fora, porque como eu venho dizendo, né, uma coisa que a Jaya, que é a professora da escola Maharatantra, comentou uma vez, e eu venho replicando essa fala dela, que é o quê? O significado etimológico de emoção, né? Qual que é o significado da palavra emoção? Qual que é a raiz etimológica da palavra? Vem do grego emovere. E o que significa isso? É mover para fora. Então, a emoção, naturalmente, ela precisa se mover para fora. Toda vez que você entende que a sua emoção não é bem-vinda ao ser expressa, e você entra num processo de repressão, quer dizer que você não é livre nas suas emoções. Ok? E aí é um processo de você com você mesmo, você precisa trabalhar, mas você vê como essa dependência emocional te coloca até em xeque em relação à sua própria conexão com as suas emoções, porque você começa a pensar que algumas emoções não podem ser expressas, que outras emoções é melhor que sejam reprimidas, que sejam colocadas lá embaixo do tapetinho, sacou? Então, questione-se em relação a essas questões. Reflita sobre isso. Faça essas perguntas para que você compreenda esse processo, porque a partir do momento que você compreende essa dinâmica, o que acontece? É como eu falei no começo da aula. Quando você compreende algo, quando você joga a luz, quando você se torna consciente, você muda. Você tem a possibilidade de mudança. Agora, quando você não está consciente do processo, você continua sendo escravo. E ao invés de governar, você é governado por suas emoções. Tá bom? Tá fazendo sentido aí, galera? Tranquilidade? Se tiver no Instagram, manda uns coraçãozinhos para mim aqui, cara, para eu saber que você tá junto comigo. Faz um comentário se está fazendo sentido. Você que tá também aqui no YouTube e no Facebook assistindo o vídeo gravado depois, deixa um comentário aí para saber se está fazendo sentido para você. Fechou? Bom, como a gente muda então toda essa estrutura? Primeiro ponto, assumindo as rédeas da vida, né? Eu fiz a citação de que no Bhagavad Gita existe uma passagem que diz assim, Krishna, né, o grande mestre, ele vai ensinar que um cavalo, para que ele te leve para o destino correto, você precisa sentar nele, selar ele, assumir as rédeas e dar a direção. Porque o cavalo por si só, ele não tem uma natureza evoluída, ok? Um cavalo não vai pensar assim, nossa, eu vou para a cidade, eu vou para um castelo, eu vou para uma conferência. Não, o cavalo faz três coisas: ele bebe água, ele come, ele caga. Ponto. Ok? Ponto. Então, para que o cavalo seja um veículo que te leve até o seu destino, você precisa selar ele, você precisa sentar em cima e tomar as rédeas e botar a direção. A vida é a mesma coisa. Então, para um dependente emocional, uma das primeiras formas de você realmente começar a mudar é assumir as rédeas da própria vida. Por exemplo, assistir a aula que eu dei às 12 horas falando sobre autonomia, quatro passos para você ser mais autônomo na vida, ter mais liberdade, ter mais independência, assumir a autorresponsabilidade. Isso significa assumir as rédeas da vida. Ponto número 2, você precisa amadurecer, você precisa se adultificar. Ok? O que significa isso? Lembra que eu te falei? Esse trauma foi adquirido lá entre a fase dos 3 meses até os 12, por exemplo, mais ou menos, ali em média. Então, você ficou preso nessa fase. Você precisa fazer um processo de amadurecimento hoje intenso. Isso muitas vezes você vai conseguir através da terapia. Só que, por exemplo, você precisa comparar, tá? Porque a psicanálise muitas vezes vai te deixar 2, 3 anos dentro de um processo de desenvolvimento terapêutico para tratar o trauma. O Tantra é muito mais rápido. A terapia tântrica, nesse contexto, é muito mais rápida, ok? E traz um resultado muito profundo de amadurecimento, porque faz esse processo energético, ou melhor, esse processo psicoemocional atravessar o corpo, ok? E isso traz uma maturidade gigantesca. E por fim, uma última dica para que você mude esse processo de dependência emocional é se colocar em risco consciente, né? O que significa se colocar em risco consciente? É começar a sair dessa caixinha e se colocar em situações que você, como dependente emocional, ficaria assustado. Por exemplo, vamos supor que você é uma mulher e você tem essa dinâmica de dependência emocional com o seu parceiro, e só de imaginar que o seu parceiro vai sair com os amigos e viajar um final de semana inteiro, você soa frio. O que eu te aconselharia a fazer? Vai lá e aconselha o seu parceiro a fazer essa viagem. E sente. Deixa ele ir e sente a realidade daquela coisa, ok? Comece a procurar situações onde você pode se colocar nessa zona de risco para sentir algo que é desconfortável para você, porque isso tem a ver com a maturidade.
Por quê? Ao invés de você esperar que a vida venha e tire as coisas de você para você se quebrar em mil pedaços emocionais, você vai de pouquinho em pouquinho colocando o pezinho na água, tendo ações que te colocam dentro desse risco consciente para que você perceba como que o teu campo emocional reage a situações de risco, de desconforto, de conflito para você. Isso te traz uma maturidade gigantesca, tá bom? Então, seria mais ou menos esse caminho para você ter um início de mudança. Só que por onde começa? Qual que é o primeiro passo que eu aconselharia para você como terapeuta tântrico para que você comece a sair desse processo de dependência emocional? Seria o quê? Praticar a solitude. Por quê? Não é ficar solitário, mas praticar a solitude. Principalmente ficar distante, sozinho, praticar muita meditação. Todo esse processo é extremamente benéfico, tá? A prática da solitude vai fazer com que você realize a verdade absoluta de que tudo começa com você. Tudo se inicia no eu, ok? Quando você realizar isso, e essa realização só vem a partir da prática da solitude, principalmente da meditação, quando você entende isso, a dependência emocional se escafedeu e você nem viu. Porque o antídoto dessa dependência é você entender que tudo surge a partir do eu. E por que que você precisa investir nisso? Porque a sorte na vida, olha que eu estou te falando, a sorte na vida, né? Ela depende de um emocional muito bem treinado. Existem inúmeros livros, por exemplo, da Carol Dweck, que é uma PhD e chama Mindset, ok? É sensacional esse livro, vale a pena ler. E ela vai falar assim, ó, que o que faz realmente diferença no sucesso das pessoas, né, na vida, a vida das pessoas que fizeram sucesso, todas elas têm um ponto em comum. E não é o QI, né, que é o quociente intelectual, não é o quanto as pessoas são inteligentes, mas o que é o quê? Quociente emocional. A inteligência emocional das pessoas é o que de fato faz com que elas tenham sucesso na vida, não a sua inteligência. Isso não sou eu que estou falando, isso são estudos, tá? Profundos e estão aí sendo divulgados, né? Teses que estão sendo divulgadas em livros que são best-sellers, ok? Então é a base, é a nata do estudo, do avanço do estudo e a compreensão do ser humano. E dentro disso, você compreende que para realmente fazer sucesso não basta ser inteligente, porque muitas pessoas que são inteligentes não chegam em lugar nenhum. O que que muda então? Muda o seu quociente emocional. Quanto mais inteligência emocional você tiver, mais resiliente, mais consistente, mais resistente você se torna. E, consequentemente, você consegue chegar com mais velocidade nos resultados. Beleza? Tá fazendo sentido aí? Tranquilo? Espero que você tenha curtido, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, porque realmente quando você entender que a sorte na vida depende de um estado emocional equilibrado, você vai colocar toda a sua energia dentro disso. Ok? Porque desenvolver um bom emocional, desbloquear essas emoções, destravar, né, esses bloqueios, esses traumas, e realmente colocar a cara no sol, manifestar aquilo que eu sou com alegria, com amorosidade, principalmente a partir de um ponto de vista tântrico, isso muda tudo, tá bom? Isso muda tudo. O André falou assim, ó, o problema não é estar sozinho, é se sentir só. Exato. Um verdadeiro vazio, é assim que a dependência emocional age na pessoa. Exatamente. Lembra que eu falei? É um vazio no coração que surgiu lá na infância, tá? Porque o papai e a mamãe, não por mal, mas o papai e a mamãe não nutriram, né? Não fizeram esse papel de uma forma que isso preenchesse esse coração. Só que agora que nós estamos na fase adulta, então, nós precisamos assumir as rédeas disso e buscar essa nutrição. E essa nutrição, André, eu vou dar a chave final aqui. Essa nutrição vem quando a gente entende quem a gente é de fato. Porque quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, a gente compreende que nós somos profundamente amados. E ao estarmos conectados com esse amor, nunca nos falta essa nutrição, ok? Mesmo que um momento ou outro a gente se sinta sozinho, né? Externamente, a gente não vai sentir esse vazio interno, porque esse vazio interno foi preenchido pela presença, por aquilo que nós somos de fato. Tá bem, meus amados? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Amanhã eu volto às 12 horas com mais uma aula, então fica comigo aqui no aquecimento
da imersão Vida Tântrica e aproveito para finalizar deixando mais um convite para você. Toca no link da bio ou me pede esse link de acesso diretamente no direct para que você participe da imersão Vida Tântrica que vai acontecer dos dias 10 a 17 de julho às 20 horas, tá bem? Só vai participar, só vai receber o link dessas aulas quem estiver no grupo. Então, participa junto com a gente, tá bom? Lá nessa imersão você vai aprender o passo a passo para evoluir um ano em apenas 12 semanas. Topa o desafio? Se você topar, é só cair para dentro, que vai ser muito, muito massa. Beleza? Agradeço a sua presença, Deus abençoe a todos aí, tamo junto e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã às 12 horas. Um grande abraço.